Começamos aqui mais uma edição do Cambi Estúdio da Viex, aqui diretamente do Congresso Ambiental. Estou ao vivo aqui com Annalise Abirramia, da Siqueira Castro Advogados, e com o nosso querido Carlos Almiro da BRK Ambiental. Estamos hoje com o papo aqui é saneamento, porque vamos falar sobre a atuação de mercado privado no saneamento, no caso da BRK, que hoje tem um tema aí muito em voga no Brasil, um tema político muito latente, que é o marco do saneamento. E trouxe aqui, nas palavras de Carlos Almiro, uma das melhores advogadas, é isso? Sem dúvida nenhuma, referência do direito ambiental brasileiro, profunda conhecedora do saneamento. BRK desde o primórdio, né, Anny? Obrigada. BRK hoje está em 13 estados, capital, interior. O que é, de fato, o escopo de uma empresa privada no ramo do saneamento, Carlos? Bom, a BRK é uma das maiores empresas privadas de saneamento do Brasil, controlada pela Brookfield, uma asset manager canadense, já com mais de 100 anos de história investindo em infraestrutura no Brasil, e o nosso portfólio ele vai de norte a sul do país, né? Rigorosamente desde a fronteira lá com a Argentina, que é a Uruguaiana, chegando até a região metropolitana de Maceió. Portanto, um portfólio ali atendendo 13 estados, mais de 16 milhões de clientes atendidos, de norte a sul do Brasil. Qual é a grande expertise hoje da BRK quando a gente compara, né? Aliás, dentro dessa relação político-privada, obviamente que é uma empresa privada, mas está intimamente relacionada a políticas públicas, como se constrói essa articulação entre essa empresa privada e as demandas sociais públicas relacionadas ao saneamento? Olha, o saneamento aí, eu acho que é uma opinião que a Anny compartilha comigo, o saneamento hoje ele é o grande, e o marco regulatório traz isso, talvez seja a grande política pública de inclusão socioambiental do Brasil dos últimos anos, né? Todos aqui sabem, nós temos mais de 100 milhões de pessoas no Brasil que não têm acesso à coleta e tratamento de esgoto. Isso nos remete à era medieval. Então, nós temos um desafio enorme, né? Os dados mostram que a perda, o gap escolar entre jovens causados pelo saneamento é enorme, a perda de renda, etc. Todos os impactos sociais que freiam o desenvolvimento da nossa população. Então, o saneamento é o grande programa de inclusão e é justamente conectado a esse propósito que a BRK atua. É participar com a interação com os outros players públicos e privados do Brasil para alcançarmos aí a tão esperada universalização até 2033, coisa que a Anny participou bastante, conhece toda a articulação e todo o desafio ambiental também que nós temos nessa agenda, né? Sem dúvida. E eu aproveito para fazer essa pergunta para você. Hoje se fala bastante sobre o marco do saneamento. O que muda? O marco do saneamento muda, acho que garantindo uma segurança jurídica maior para os investimentos, né? Como uma concessão de serviço público, o setor como um todo sempre foi muito regulado por questões municipais, interesses municipais, as concessões de uma maneira geral, né? Ou eram estaduais ou municipais, enfim. E eu acho que o marco legal do saneamento traz uma caracterização, acho que mais uniforme em termos de política, com uma participação da Agência Nacional de Águas também. E acho que, garantindo essa segurança jurídica maior, atrai mais investimentos. E acho que, seguindo muito, né, o lema da BRK, que é transformar a vida das pessoas através do saneamento, sem dúvida nenhuma, o marco legal acho que garante isso também. Você hoje está na Siqueira Castro Advogados. Sim. Atuando em direito ambiental, sobretudo na área do licenciamento. Carlos falou de desafios. Na sua área, quais são os maiores? Olha, acho que existem desafios muito grandes em relação às regularizações das estruturas existentes, porque as concessionárias assumem esses ativos na condição em que esses ativos são recebidos. Então, acho que tem, sim, um desafio muito grande de regularização disso, acho que de um entendimento também por parte das autoridades de que as mudanças elas não acontecem do dia para a noite, elas não vêm no D0 no momento em que as concessionárias assumem a operação desses ativos, né? Eu acho também, pelas concessões das licenças para o desenvolvimento dessa malha do saneamento, novos investimentos,
uma cobertura maior, né? Então, eu acho que existem desafios muito importantes em termos de licenciamento e em termos também desse entendimento de que, dentro de um princípio que é muito próprio ao saneamento, que é o da progressividade, de que as coisas têm datas para acontecer, né? Existe um cronograma de investimentos, obrigações que são assumidas nos editais, nos contratos de concessão, e de que isso precisa de um tempo de amadurecimento até que eles aconteçam. Falar de licenciamento é falar, obviamente, de ESG, tanto da empresa para o atendimento, mas também do modo das paredes internas dessa empresa. Hoje, como a BRK tem se preparado para atender o ESG para fora da empresa e quais são as ações de ESG dentro da BRK hoje, Carlos? Muito importante, acho que o desafio que a Anne trouxe do marco regulatório, primeiro que foi um desafio em si aprovar o marco regulatório e torná-lo realidade. E agora o que importa muito até lá, até 2033, é o como isso será feito. Isso conecta com o ESG. Por exemplo, o Brasil gera hoje, em média, 200 mil toneladas de lodo proveniente de estações de tratamento de esgoto. Imagine com a universalização esse número tende a dobrar, pelo menos a dobrar, até 2033. Por outro lado, hoje no Brasil apenas 60% dos resíduos sólidos urbanos são dispostos adequadamente em aterro. 40% são sobosos, aí, lixões, dispostos inadequadamente. Então o grande desafio será o que será feito com o lodo com a universalização. E isso conecta com o ESG porque nós estamos na BRK, por exemplo, com processos de aproveitamento do lodo, secagem do lodo, para diminuir o impacto disso em aterro. Ou seja, o ESG, vinculado com o marco regulatório, ele conecta com o como. Nós vamos precisar, por exemplo, Anne, de muita energia. Você sabe disso, energia, porque mais estações de tratamento de água e de esgoto serão construídas para o Brasil afora e vão precisar de energia. No entanto, os desafios climáticos estão aí. Então, essa energia tem que vir da energia renovável. Então, a autogeração, geração distribuída, como nós estamos fazendo na BRK, hoje 54% do consumo total de eletricidade da BRK provém de fontes renováveis de energia. E a nossa meta até 2030 é chegar a 70%. Então, de novo, como importa, né? Isso conecta também com as emissões de gases de efeito estufa. Então, como nós teremos mais estações de tratamento de esgoto e as emissões de gases de efeito estufa numa empresa de saneamento representam mais de 60% do total, também essas novas estações deverão vir acopladas de eficiência climática, comparada com as tecnologias tradicionais. Nós estamos implantando na BRK uma tecnologia holandesa que nós importamos, trouxemos para o Brasil com exclusividade, que consegue abater até 90% das emissões de gases de efeito estufa comparado com uma tecnologia convencional e, ao mesmo tempo, diminuindo 20% do consumo de eletricidade e 30% da área ocupada de uma estação. Então, isso é muito importante, o como, e ESG para a gente se traduz no como, mudando a estrutura de negócio, deixando eficiente para dentro de casa e, claro, gerando impactos positivos, seja na emissão ou na gestão de resíduos para fora. Uma coisa que eu gosto muito de provocar nesses tipos de debate é: que tipo de recado nós podemos dar para o profissional que hoje ou está se formando, está na graduação? Vou perguntar para os dois, cada um em suas áreas. Vou começar com você, Nelisa. Hoje, o profissional de direito que se interessa pelo direito ambiental, mas que, sobretudo, você enxergando essa oportunidade dentro do mercado de saneamento. Primeira pergunta. Só vamos fazer duas, você responde logo as duas. Primeiro, do que você sente falta nesses novos profissionais? Quando você olha para os cursos de graduação, essas pessoas que às vezes inclusive são formadas e têm interesse, você fala, poxa, lá na empresa eu preciso muito dessa demanda e eu não acho. Que dica você daria a esse novo perfil? Bom, eu acho que a primeira coisa é que o advogado ambiental não sai preparado da faculdade para militar nessa área. E eu acho que passa por um interesse genuíno, intrínseco, de querer conhecer a matéria. Eu acho que é muito importante, se você quer trabalhar numa empresa de infraestrutura ou uma empresa de saneamento, em que não basta você só ler a legislação, não é intuitivo. Direito ambiental é uma coisa que as pessoas pensam que é intuitiva e não é intuitiva. Você precisa entender mesmo o negócio, né? Então, se você está numa empresa de saneamento, o Carlos falou em várias coisas aqui, é super importante você entender como é que opera uma estação de tratamento, como é que é todo o sistema, como é que funciona a coleta, como é que são as elevatórias, quais são os parâmetros que precisam ser atendidos, quais são
os princípios de direito ambiental que estão agregados a toda essa interpretação e que possam ser utilizados em favor de uma defesa legítima e justa da empresa, né? Então, eu acho que passa, claro, por você entender os conceitos gerais de direito ambiental, que algumas faculdades até provêm, mas, eventualmente, as especializações, mas eu acho que é mais do que isso, é mais você se interessar verdadeiramente pelo negócio da empresa, querer entender, ir lá na estação de tratamento para conhecer, fazer as visitas técnicas, conversar com os técnicos. Esse diálogo é muito importante. O dia a dia, o chão de fábrica. É muito importante. Exato. Repito a pergunta para você, então. Agora, olhando, qual a sua formação, Eu Carlos? sou formado em administração com doutorado em sustentabilidade e mudanças climáticas. Olha só, então você começa por uma área, envereda na especialização, hoje você tem abordagens bem complementares. Isso. Então, vou repetir essa pergunta focado nesse profissional de administração que quer se interessar também por essa área, não só da área ambiental, mas mais especificamente para a área do saneamento. Do que você sente falta na BRK e o que esse novo perfil precisa ter? O novo perfil, e acho que o mercado já está trazendo isso aos poucos, é propósito. Se você olhar, por exemplo, o nosso programa de estágio, 60% estágio e trainees das pessoas que entraram na BRK, eles escolheram a BRK pelo propósito e pela missão da companhia de transformar a vida de milhares de pessoas através do saneamento. Então, o profissional hoje, na minha época, quando eu saí da formação, o que é que a gente queria? Nós queríamos uma grande empresa para trabalhar, dúvida. um bom salário, um grande escritório para trabalhar. Estabilidade, a grande empresa. Hoje, o que a gente observa com o profissional é que, claro, ele quer o bom emprego, né? Ele quer a grande empresa, mas ele coloca o propósito do lado e fala, não, essa empresa, qual é a missão dessa empresa? Onde é que ela quer transformar? Então, a primeira coisa é olhar o propósito e colocá-lo na frente de tudo e focar, claro, no saneamento, que é o nosso grande programa de inclusão socioambiental do país para os próximos anos. Então, o propósito, eu acho que é o que vai gerar essa energia positiva para a gente conseguir atender esses grandes desafios que nós falamos agora, não é, Anny? Importante também a gente discutir, claro, dentro de tudo isso, capacitação, discutir investimento e, obviamente, sobretudo, procurar profissionais competentes, como é o caso de Carlos. Carlos Amuri, é isso? Almiro. Carlos Almiro, do BRK Ambiental. Annelise, da Siqueira Castro Advogados. E cola aqui, daqui a pouco tem mais Câmbio Estúdio aqui, no Congresso Ambiental da VX. Muito obrigado. Obrigada.